Olá, sétimo ano, tudo bem? Pessoal, vamos terminar essa apostila 2 de vocês com o último capítulo, que é sobre saúde pública. Essa primeira parte eu vou falar da página 298 até a página 306, ok? Vamos lá. Indicadores de saúde. Na verdade, vocês vão ver que muito do que eu vou falar aqui, provavelmente vocês já estudaram em geografia. Então, não vai ser nada difícil, nada complexo. É uma coisa ou outra que vai ser nova, principalmente na parte 2. Essa parte 1 tá bem tranquila, tá? Então, provavelmente você já ouviu falar nos telejornais, ou até mesmo nas redes sociais, aquelas expressões, esperança de vida ou taxa de mortalidade, certo? E essas expressões, elas se referem a tipos de indicadores de saúde e os seus objetivos são verificar o desempenho do sistema de saúde, ou entre outros fatores, analisar as consequências da falta de saneamento básico em determinada população. Além disso, os indicadores de saúde, eles podem apontar os riscos de uma epidemia, de determinada doença em uma comunidade, e eles ainda estabelecem medidas que vão ajudar a avaliar se o que está sendo feito para manter a qualidade de vida de uma população está próxima ou se está distante do ideal. As análises para a construção dos indicadores, elas podem ser feitas por meio do diagnóstico clínico individual e também do diagnóstico da comunidade. Então, aqui nessa tabela a gente consegue ver algumas diferenças. Então, o diagnóstico clínico, esse individual, o objetivo dele é curar aquela doença da pessoa. Já se diz ali, é individual, é clínico. Agora, um diagnóstico comunitário seria para melhorar o nível de saúde daquela comunidade, seja daquele bairro, daquele povoado, daquela cidade. As informações necessárias. Para o diagnóstico clínico, aquele individual, precisa de um histórico clínico, exames físicos e laboratoriais. Já sobre o diagnóstico comunitário, dados sobre a população, doenças existentes na população, causas de morte, serviços de saúde acessíveis, enfim. Daí, plano de ação, aquele para individual vai ser o tratamento e reabilitação. Para o comunitário, programas de saúde prioritários e emergenciais. A avaliação para o individual, acompanhamento clínico. Para o diagnóstico comunitário, vai ser mudanças do estado de saúde da população. Beleza? Ver se houve melhora naquela população é uma forma de avaliação, para ver se aquele método está dando certo. Após essa análise, as informações e os dados coletados vão ser traduzidos em números e então apresentados de uma maneira simplificada em tabelas e também em gráficos. E essa construção dos indicadores, ela pode ser simples, uma contagem direta de casos de determinada doença, apresentando aqueles números absolutos, bem a palavra me fugiu, bem completos, ou então podem ser complexos, né? Aplicação de fórmulas, cálculos estatísticos e gráficos, determinando proporções e taxas, ou então estimando seus índices. Esperança de vida ao nascer, é um exemplo. E esses indicadores de saúde, eles são instrumentos muito importantes para gestão e também para avaliação da saúde da população de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, até mesmo de um país. Ok? Molhar na garganta. Tipos de indicadores. Os indicadores, eles têm uma função informativa e eles podem ser classificados em globais, específicos ou sintéticos. Os indicadores globais, eles são aqueles que vão empregar dados relativos ao total de uma população, como a taxa bruta de mortalidade. É específico, né? Então, dá para a gente observar nessa tabela os dados de taxa de mortalidade bruta em comparação com a taxa de mortalidade padronizada por 1.000 habitantes no Brasil e suas regiões no ano de 2011, faz tempo. Então, aqui no norte, aquela taxa bruta de mortalidade, 4,81. Mas se eu paro em comparação com a taxa de mortalidade padronizada, 6,44. 44 a cada 1.000 habitantes. Beleza? Então, esses são os indicadores globais. Vão empregar dados relativos ao total de uma população. E esse exemplo da mortalidade eu poderia falar da quantos nasceram, qual foi da natalidade, por exemplo, tá bom? Ou então dos estudos, poderia usar essas variáveis. Os indicadores específicos são aqueles construídos com o uso de dados mais específicos para um grupo pesquisado. Então, um exemplo é a análise por grupo etário, a idade ou por causas da morte. Mortes ocorridas por acidentes ou por doenças específicas.
Já os indicadores sintéticos são medidas que vão resumir uma determinada situação, como os indicadores de esperança ou expectativa de vida de um recém-nascido ou de pessoas que já atingiram 60 anos de idade. Mas, no geral, as informações elas são baseadas na taxa de mortalidade da região estudada. Assim, o indicador sintético de esperança de vida de um recém-nascido representa o número médio de anos que se espera que ele viva, caso a taxa de mortalidade registrada para a população permaneça sem alterações. Então, assim, é algo sintético, não é algo absoluto, não é mais concreto como um indicador específico. Tá? Eles vão resumir uma determinada situação. Mas fatores como saúde, educação, situação socioeconômica, criminalidade, poluição e outros são determinantes para maior ou para menor expectativa de vida. Se a pessoa vai viver mais, ter uma vida mais longínqua, ou então uma vida mais curta. Então, nessa tabela, tem um exemplo de estimativa de esperança de vida para diferentes regiões do Brasil no ano que foi de 2000 a 2014, e a diferença de expectativas entre eles. Então, aqui, 2000, lá na região norte, era 67 anos. 2014 já foi para 71, já mudou, né? Nordeste. Agora, se a gente vê qual é o melhor lugar ali, o pessoal está vivendo bastante, tá no sul, hein? 77 anos. Aqui no centro é 74. Mas no Brasil, uma média em si é 75,1. Esse é o tempo que o pessoal está vivendo. Claro, já estamos em 2020, né? Já houve mudanças. Saneamento básico e saúde. O acesso, pessoal, ao saneamento básico está relacionado à oferta da água tratada, da coleta e tratamento do esgoto e de lixo, entre as maiores necessidades humanas. A água ela é fundamental para a manutenção da saúde e também da vida das populações. Com o aumento dessa população, o consumo da água e do alimento vai aumentar. Consequentemente, a produção de dejetos e lixos também vai aumentar. Por isso, sem saneamento básico e com um grande número de pessoas morando muito próximas das outras, aumenta-se o risco das doenças e também morte por infecções. Saúde pública é um dos temas de maior interesse dos governos responsáveis pela nação, ou pelo menos deveria ser, né, um dos maiores interesses deles. Os índices de indicadores da saúde, eles podem mostrar a situação sanitária de uma população servindo de base para tomadas de decisões, de vigilância ou então controle de determinadas doenças causadas por falta de saneamento básico. Tá? E a preocupação com o saneamento básico surgiu com a expansão das primeiras cidades na antiguidade. Cidades da Itália, como Roma, cidades vizinhas, elas foram construídas ali, foram construídos aquedutos com muitos quilômetros de extensão. Muitos podem ser vistos até hoje, ó, como aqui na imagem. E de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, saneamento é o controle dos fatores físicos que podem exercer efeitos nocivos, ou seja, perigosos, sobre o bem-estar físico, mental e social de uma população. Sanear significa tornar sadio, saudável. Por isso é tão importante saneamento básico. Conclui-se, portanto, que o saneamento ele vai ser o conjunto de ações socioeconômicas que tem como objetivo alcançar a salubridade ambiental, ou seja, manter em equilíbrio, ser saudável, como foi dito no slide anterior. O saneamento básico ele deve proporcionar saúde pública preventiva por meio do tratamento de água, esgoto e lixo, reduzindo ou então evitando chances de contágio por diversas doenças infecciosas ou não. As doenças infecciosas são uma das principais causas de morte na primeira infância, que vai ali do nascimento até 6 anos de idade. E as más condições de saneamento, eles comprometem o desenvolvimento cognitivo, ou seja, pensamento, tudo que está relacionado com questões cerebrais, cognitivo, está relacionado ao seu pensamento, com o seu questão do estudo, se você está aprendendo, se desenvolvendo mentalmente. E também é fundamental para o futuro de uma nação. A ocorrência frequente de doenças infecciosas, além de gerar gastos com a saúde pública, reduz também o rendimento escolar e a produtividade do trabalho adulto. A taxa de mortalidade por essas doenças chegou a 1,7 milhão de crianças com até 6 anos. É uma alta taxa. Mas o que é doença, então? A OMS define doença como qualquer perturbação
ou anormalidade observada no funcionamento orgânico do indivíduo ou no seu comportamento, quer no seu aspecto intelectual, quer do ponto de vista moral e social, de tal forma que lhe afete notavelmente aquele estado de bem-estar geral sugestivo de saúde. Ou seja, qualquer alteração já é considerada ali doença. Saúde é um valor que pertence à coletividade, ou seja, é um bem de todos. É um direito fundamental e que deve ser assegurado independente de religião, ideologia política ou condição socioeconômica. Além das ações estatais e não governamentais, é fundamental que cada cidadão seja responsável por garantir o bem-estar de todos que compõem a sociedade do qual faz parte. Portanto, é essencial que cada indivíduo de uma sociedade se aproprie de conhecimentos e atitudes de prevenção de doenças que podem colocar ali em risco a população local ou global. As doenças elas podem ser classificadas em epidêmicas, aliás, endêmicas, epidêmicas ou pandêmicas, dependendo da abrangência da área em que elas ocorrem. As doenças endêmicas, ou seja, uma endemia, vai acontecer em uma determinada região, mas não atinge outras comunidades. Então, um exemplo aqui no Brasil de doenças endêmicas seria a febre amarela, a dengue, a zika, zika vírus, chikungunya, todas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Febre amarela pode ser prevenida por meio da vacinação, mas as medidas de prevenção dos demais ainda estão ali em desenvolvimento. Então, na nossa região, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a dengue ela é endêmica, mas ela não é o que acontece em uma grande quantidade de altas taxas. Nós não vamos verificar, por exemplo, no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina. Nós não escutamos muitos casos sobre isso. Escuta, gente, garganta, tá? E as doenças epidêmicas ocorrem em determinada região e se espalham em várias localidades e comunidades próximas. As epidemias, elas são causadas por doenças infecciosas, deixa eu colocar aqui, por doenças infecciosas, transmissível que se espalha rapidamente entre pessoas de uma comunidade ou então que vai causar um surto epidêmico. Perdão. Atingindo outras comunidades, cidades e regiões. A gripe aviária e a poliomielite são infecções que podem se tornar umas epidemias e surtos epidêmicos, né? Caso não se tome precauções, evitando a transmissão ou prevenindo por meio da vacinação. Bem no início, quando nós ainda estávamos completamente, literalmente no início do coronavírus, Covid-19, lá na China, na província de Wuhan, ali estava se tratando da questão de China como uma epidemia, né? Que o pessoal não sabia muito, estava muita coisa nova, mas por quê? Estava concentrado apenas lá. Não estava saindo daquela região. Então foi considerada epidemia. Mas depois que o vírus se alastrou, chegou em outros continentes, aí foi determinado o que? Uma pandemia. Mas o que é isso? Ocorre quando uma epidemia atinge grandes proporções de contaminações, espalhando-se por grandes áreas de várias regiões e até por mais de um continente, como o Covid-19. Nós estamos ouvindo muito sobre ele, né? Beleza? E as doenças adquiridas? Elas podem afetar o indivíduo no ambiente em que vive. Isso acontece por conta da ação de agentes físicos, químicos, mecânicos ou biológicos. Os agentes físicos, que podem causar uma doença, né? Formas de energia que podem provocar lesões, como queimaduras. Agentes químicos, substâncias ou produtos que podem ser ingeridos, inalados ou absorvidos. Os mecânicos, qualquer objeto que possa causar traumatismo ou ferimento, como corte causado por uma lâmina. Agentes biológicos, seres vivos que podem deteriorar produtos ou então causar doenças como o vírus HIV, atacando células do organismo. Aí no biológico entra muitas outras bactérias, protozoários, vírus, tá? Então, aqui na imagem ele só tratou do perigo físico, mas eu não estou falando do agente físico, né? Porque agente físico são essas formas de energia que podem causar lesões. Então, queimadura foi um exemplo. Mas aqui seria um agente mecânico, né? Esse parafuso, tá? O perigo biológico é tranquilo e o químico seriam essas substâncias.
E as doenças transmissíveis são doenças contagiosas que podem ser de contágio direto ou então de contágio indireto. As doenças de contágio direto são aquelas adquiridas pelo contato com o doente, pelo ar, que se respira, pela água, pelos alimentos e até mesmo por objetos contaminados. A transmissão de algumas doenças está diretamente relacionada com a falta de saneamento básico, visto que o contato direto com água contaminada pode ocasioná-las, o que pode causar. Então, aqui tem alguns exemplos dessas doenças. Amebíase, giardíase, hepatite A, leptospirose, cólera, ascaridíase. São todas doenças de contágio direto, porque você entrou em contato, seja com o objeto, com a pessoa que estava contaminada. Ok? E as de contágio indireto são transmitidas por um vetor ou um transmissor, que geralmente vai ser um inseto. Então, aqui os exemplos. Dengue, contágio indireto. Eu posso ter contato com uma pessoa que tenha dengue, mas não quer dizer que eu irei ter dengue também. Diferente do Covid-19, que a doença era de contágio direto, não de contágio indireto. Tá? Então, tudo que tem um vetor precisa de um animal para que essa doença seja transmitida é de contágio indireto. Beleza? Então, essa aí é a nossa aula, pessoal. Até quarta-feira para tirarmos as dúvidas. Tchau, tchau!